Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu me chamo Samara Taisla, estou usando óculos na cor vermelha, tenho o cabelo cacheado, também estou usando a farda do projeto Cuidando do Mestre. E na nossa live hoje teremos a participação da monitora também do projeto Cuidando do Mestre, Aline Laurindo, e da professora Clara Souza, que também é coordenadora do projeto. Bom, e antes de dar início ao tema da nossa live, gostaria de ler um pouco uma pequena parte de uma poesia de autoria do poeta André Braga, que fala um pouco sobre a temática da nossa live de hoje. Então, burnout, tempestade em copo d'água, tormenta em corpo mágoa. Cada recipiente tem sua borda, em algum momento esgota. Cada um sabe a gota que lhe transborda. Então, essa pequena poesia retrata um pouco sobre o burnout, um tema que poucos desconhecem, que muitas pessoas podem até ter essa síndrome, mas que não sabem. E a nossa live vem no intuito justamente de trazer algumas informações para essas pessoas. A nossa live está sendo promovida pela UNEB e também pelo projeto Cuidando do Mestre. O projeto Cuidando do Mestre surgiu no ano de 2017, a partir de uma pesquisa de mestrado da professora Clara, que está aqui presente em nossa live, intitulada como Cuidado em Educação, os sentidos da experiência no contexto de pesquisa-formação, com professores de educação infantil. E aí, o objetivo do nosso projeto é justamente promover ações que contribuam para o bem-estar do profissional docente, não somente no ambiente escolar, mas em qualquer ambiente que ele esteja. E o nosso projeto vem nessa perspectiva, e a gente está trazendo essa live nesse viés também. E algumas ações que a gente já desenvolveu no ano de 2022 foi a formação com professores, onde fizemos a escuta sensíveis e podemos escutar, porque às vezes no ambiente de trabalho falta aquele tempo para poder parar para ouvir o outro, e a gente vem trazendo essa importância de às vezes parar para ouvir o outro, de escutar o que realmente o que o outro sente e que passa no ambiente, porque a gente sabe que a rotina às vezes é um pouco cansativa, é exaustiva, e o cuidado, ele tem que estar presente em tudo, e como nos sinaliza Boff, é a essência do ser humano, então sem ele não tem como a gente viver, e é preciso estar em tudo, em nossas práticas, em nossas relações. E aí, a gente também vai promover outra ação além dessa live, ainda nessa semana, aproveitando também que estamos no Setembro Amarelo. E agora, nesta quinta-feira, teremos um momento de relaxamento com a aula de yoga. E já gostaria de convidar todos vocês para se fazerem presente. Acontecerá na UNEB, a partir das 17 horas. E se sintam todos convidados. Desde já, agradeço a presença de todos vocês. E agora passo a fala para a professora Clara Souza. Então, boa noite a todos que chegam aqui nesta live, né, de reflexão, de reconhecimento em torno desse caminhar que nós vamos fazer, né, do cansaço ao burnout. E aí é interessante a gente também configurar esse espaço como um espaço inclusivo. Samara, ela iniciou esse momento através de uma autodescrição, eu também me autodescrevo, né? Tenho cabelos cacheados, estou usando óculos com armação da cor branca, sou parda e também estou usando a blusa, a camisa do projeto, né? Que ela tem como cor amarela clara e a gola marrom. Bom, é interessante, né, a gente pensar sobre esse nosso espaço aqui de reflexão, que ele tem sido construído através do projeto Cuidando do Mestre, que nasce em 2017 como fruto, né, de pesquisa. E hoje tem se tornado cada vez mais necessário a gente pensar sobre a questão do cuidado aos docentes, mas não somente aos docentes, mas o cuidado a todas as pessoas que precisam olhar para si, retomar e também as instituições, porque o cuidado ele é um ato social, ele não se configura somente como um ato individual, mas ele é um ato social.
E aí, por isso, aqui a gente elenca e elege, né, como tema central do cansaço ao burnout, reconhecendo para cuidar. Então, eu quero convidar todos vocês inicialmente para a gente poder responder brevemente uma questão em torno do que a gente sabe relacionado a burnout. O que é o burnout? Eu vou aqui compartilhar minha tela. Compartilhar minha tela. E nós vamos responder, quem puder me ajudar também aí. Nós vamos responder nessa pergunta: o que sabemos sobre burnout? Então, a gente vai entrar aqui nesse site, deixa eu copiar o link e compartilhar aqui com as monitoras. Só um instante. Então, vocês podem entrar, né, nesse link, o mente.com, e colocarem esse código logo acima. E responder através de 3 palavras. O que sabemos sobre burnout? Vamos dar aí um minutinho para vocês conseguirem responder. Coloquei também, estou colocando também aqui no chat. Aí vocês vão precisar colocar um código. Então, a gente tem aí um minuto para a gente responder brevemente o que sabemos sobre burnout. Coloquei o link e coloquei um código para vocês poderem participar também com a gente. Alguém já conseguiu responder, entrar? Vão colocando também aí pelo chat, minha gente, se vocês não estão conseguindo, ou quem já conseguiu.
Eu vou pedir novamente aí as meninas. Aí. Pronto. Acho que a André, que vai estar aqui nos bastidores, também vai nos ajudar. Eu coloquei o link aí do Mente para vocês entrarem já direto. Então, vocês podem clicar nesse link e responder em 3 palavras sobre o que sabemos acerca de burnout. Aí já dá para ir direto, né? Aí já começou a aparecer. Olá, Lisboa. Ótimo, minha gente. Olha só, nós já tivemos 15 respostas, né? Vamos aí observar as respostas que aqui chegam para essa nossa conversa sobre o que nós sabemos acerca de burnout. Então, muito trabalho, exaustão, desconhecimento, cansaço, trabalho em excesso, cansaço mental. Vamos ver essa questão aí do cansaço mental hoje, aqui também na nossa live. Desconhecimento, distúrbio emocional, fadiga, falta de ânimo, cansaço, muito trabalho, pane no cérebro, esgotamento. E aí vai aparecendo, parece que 3 palavras, né? Estão aparecendo de maneira mais evidente, que é estresse, exaustão e excesso. Muito legal. Tem tudo a ver com o que a gente, né, vai estar trabalhando aqui, automático, ansiedade, tudo a ver com o que a gente vai estar trabalhando. Nós, na verdade, vamos fazer um caminhar aqui nesse nosso momento. Inicialmente, a gente vai conversar, né, sobre o que é cansaço, né? Os vários tipos de cansaço, porque existem 7 tipos de cansaços diferentes. Logo depois a gente vai conversar sobre o burnout, né? E como ele pode se apresentar, seja na nossa vida profissional, quanto também pessoal, familiar, nos nossos estudos, porque o burnout não se dá somente, né, nos espaços de trabalho, mas nos espaços familiares também podem acontecer por uma carga excessiva de atividades e poucos momentos dedicados ao descanso. E aí, logo depois, nós também vamos conversar sobre as diferenças entre cansaço e burnout. Podem continuar colocando aí, né, as considerações de vocês. E aí, além disso, nós também vamos ver um processo, algumas ideias, na verdade. Então, algumas ideias em torno da promoção de autocuidado, porque é preciso a gente olhar também para a gente com respeito e gentileza. A gente aprende, né, a vida inteira que nós precisamos olhar para as outras pessoas, né, de maneira muito gentil,
mas às vezes a gente acaba se esquecendo da gente. Então, é preciso também a gente revisitar esse nosso primeiro amor, né? Esse amor próprio que faz com que tenhamos também condições da gente reverter algumas situações e de maneira muito sutil, né? É preciso a gente começar a resgatar e despertar o nosso próprio cuidado, nos revisitar, né? Nos respeitar com gentileza. Bom, eu vou aqui voltar, deixa eu interromper, vou colocar aqui a apresentação, né, que vai estar norteando aqui esse nosso momento. Ok. Pensando, minha gente, sobre a nossa realidade. Depois a gente vai retomar aí a nuvem de palavras, né? Mas gostaria que vocês também participassem. Aí via chat a gente vai estar acompanhando. Tanto Samara quanto a Aline vão estar também contribuindo aí na nossa discussão via chat. Quando a gente pensa sobre a realidade que nós estamos atualmente, a gente acaba decaindo, né, no trabalho. O trabalho enquanto atividade que pode ocupar uma grande parcela do nosso tempo. E aí nem sempre, né, possibilita que esse trabalho ele aconteça também de modo a se realizar profissionalmente. Pode muitas vezes até mesmo causar problemas que vão desde a insatisfação até a exaustão. E por que não pensar, né, nos cenários da academia enquanto estudantes? Aqui nós temos também um público de estudantes, né, acompanhando essas nossas reflexões, assim como professores, outros profissionais. Esses vários espaços, eles podem, em algum momento da vida, se configurar como também espaços de insatisfação. Por que que acontece isso? Pela questão dos excessos, porque nós podemos pensar que nós estamos envoltos, né, nesse mundo, no mundo do trabalho, no mundo da academia, no mundo também das relações, né, pessoais e sociais. E nossas relações, elas acabam destinando um tempo voltado a atividades que tanto alivia o peso do dia a dia, como também excede as forças físicas e emocionais. O trabalho, como a gente sabe, faz parte da nossa natureza, né? Da nossa natureza humana, porque nós nos construímos no mundo e construímos coisas e pensamentos, né, em torno do trabalho. Faz parte da nossa identidade, na nossa subjetividade. O trabalho, ele pode também ser percebido como uma maneira, né, prazerosa da gente viver, da gente existir. Mas em muitos momentos também ele é sentido como sacrifício, desencadeando sofrimento e adoecimento. Quando acontece isso, né, o processo de adoecimento e de sofrimento, a gente pode corresponder como sintomas. Então, na psicologia, a gente trabalha muito, né, acerca dos sintomas. Quando chega um processo de adoecimento, é preciso a gente tomar atenção e ver o que realmente acontece com esses sintomas. E aí é importante a gente perceber que nós nos deparamos com as adversidades, né, que transitam em nosso modo de ser e viver a partir do nosso estar no mundo. Como vai nos dizer alguns filósofos, a exemplo, né, de um filósofo que eu gosto muito, leio, né, que é o Martin Heidegger. E aí tem um livrinho, ele é pequeno, inclusive, atualmente a gente pode encontrar nas várias páginas da internet, que é Sociedade do Cansaço. Então, é uma das indicações aqui que eu trago para vocês, que é esse livro do Byung-Chul Han, que é um coreano que tem estudado muito sobre a chamada sociedade do desempenho, como ele mesmo vai nos dizer. Então, nós estamos numa época, minha gente,
de velocidade, de esgotamento. Nós estamos num cenário tenebroso também de valorização de indivíduos inquietos e hiperativos, né? Então, nossa época, como vai nos falar o Byung-Chul Han nesse livro, vai dizer que nós estamos num momento da violência neuronal. Quem aqui de nós, por exemplo, não utiliza redes sociais e que muitas vezes a gente não consegue se desligar, né, das redes sociais por conta das várias atividades que a gente precisa atender às demandas cotidianas. Então, para Byung-Chul Han, essa configuração, né, acaba sendo uma violência neuronal. Estamos vivenciando também um excesso de positividade, em que nós estamos mascarando os reais sintomas por meio da chamada patologização da vida. A gente fica o tempo todo atrás de diagnósticos excessivos, né? A gente acaba consultando páginas da internet, porque a sociedade também da informação acaba também deseducando. Então, nós corremos o risco também de nos autodiagnosticar e considerar que temos mecanismos para lidarmos sozinhos, né, com esses vários momentos. O excesso nessa sociedade do desempenho que nos atravessa é também um momento que a gente precisa perceber a nível político, institucional, econômico, social, cultural. Por que não a gente pensar também nessa realidade religiosa, né? Então, nós estamos nos levando tempo da gente e não nos sobrando tempo nenhum. É uma preocupação que a gente precisa ter, porque a gente está vivenciando uma busca frenética por produção, né? E rompendo muitas vezes a individualidade das pessoas com excessos, né? Excessos de mensagens e pouca presença, porque o que tem acontecido é os excessos, né, em torno de uma produtividade, mas pouca presença. As pessoas acabam não conseguindo, né, realizar pelo menos uma saudação olho no olho. Muitas vezes aquela configuração, né, de você estar o tempo todo voltado à questão das tecnologias e nos esquecemos de olhar olho no olho. Então, nós estamos... eu até uma postagem um tempo atrás, né, no Instagram, eu dizia assim, que nós estamos, minha gente, sofrendo de tempo. E cada vez mais eu fico percebendo que sofrer de tempo é se esquecer da gente. Esse sujeito que está muitas vezes, né, em constante busca de eficácia, acaba sendo também um sujeito de obediência. À medida que a gente está atrás dessa sociedade da produção, está o tempo todo, né, produzindo, fazendo algo, nós estamos também sendo obedientes. Por conta da luta da sobrevivência, é óbvio, nós nos silenciamos e angustiamos. Vemos o tempo todo, nas várias instituições, as pessoas adoecendo, né, como diz popularmente, a rodo. Isso por quê? Porque silencia, angustia em prol da sobrevivência, né? Porque, claro que precisamos, né, de ter um sustento para a gente conseguir lidar com as várias situações e ter umas moedas, né, no final do mês para a gente conseguir sobreviver. Então, as mudanças também que têm ocorrido na nossa época, minha gente, como o processo de globalização, né, da economia, a gente pode pensar até mesmo nas novas tecnologias, a grande competição também no mercado de trabalho, no mercado acadêmico, né, no mercado educacional, a necessidade de se produzir mais e mais, entre muitos outros fatores, acabam também gerando um desgaste físico e emocional às pessoas. E se a gente for pensar nessa sensação do cansaço e do burnout a nível de gênero, a gente também vai ver algumas diferenças, né?
Porque as mulheres, por exemplo, na nossa cultura, na nossa sociedade, ela tem um trabalho triplicado na frente, provavelmente, de alguns homens que têm suas companheiras, né, para mediar algumas preocupações que sejam domésticas. Então, vamos pensar sobre o cansaço, né? Trazendo agora vocês para a gente pensar sobre essa questão do cansaço. Então, pensemos o seguinte: nós não somos feitos de aço, né? E todo o nosso corpo ele precisa de colo, de abraço, de afeto, né? É preciso a gente arar a própria terra com a alegria também de saber fecundar as boas e as novas sementes. Então, o cansaço ele aparece por conta de forças físicas, né, emocionais, mentais, que precisamos retomar. Ou seja, é como se fosse uma bateria, o cansaço, né? É como se fosse uma bateria que a gente precisasse recarregar. Então, nosso corpo ele precisa disso, ele precisa descansar, né? Porque as várias atividades do cotidiano acabam nos atravessando no cansaço. E aí é interessante a gente perceber, né, que podem existir outros tipos de cansaço, mas aqui eu trago para a gente refletir o cansaço físico, o cansaço mental, emocional, espiritual, sensorial e criativo. O que seria o cansaço físico? Quem aqui, quando chega na sexta-feira ou no sábado, não sente algumas dores, né, pelo corpo, especialmente aqui nos ombros. Inclusive, essa região aqui é configurada como a região, né, dos fardos pesados. Então, o cansaço físico, quando a gente está com excesso de atividades, preocupado e tudo, é capaz que no nosso físico acabe aparecendo, né, dores, a exemplo aqui dos ombros. E a fadiga. O que a gente pode fazer, né, para já melhorar essa sensação aí de cansaço físico, minha gente? Observar a questão do sono, como é que anda o nosso sono, se é um sono de qualidade, os momentos também voltados a repouso, e a atividade física, porque a atividade física ela acaba colaborando, acaba não, né? Ela colabora com as várias dimensões do nosso físico, né? Nos dando novo ânimo. Em especial, essa questão da autogeração, né, dos chamados neurotransmissores. A exemplo da dopamina, serotonina e tantos outros neurotransmissores voltados às sensações de prazer, né? E aí é interessante também a gente perceber que do cansaço físico podemos pensar, né, no cansaço mental. Eu, enquanto professora na universidade, ouço diversas reclamações de estudantes de dizer o quanto estão cansados, quanto a várias leituras que precisam realizar e diversas atividades. O cansaço mental acaba trazendo nessa sensação da exaustão e da confusão mental, normalmente após períodos grandes de concentração e esforço intelectual. E é interessante, né, a gente pensar no cansaço mental pelos excessos de atividades, por exemplo, o excesso de telas que estamos o tempo todo sendo convidados, convocados, né, a estar nesses ambientes. E é interessante a gente sempre pensar sobre as pausas, minha gente. Não é porque a gente precisa entregar um trabalho, né, amanhã, que a gente não possa pensar nas pausas. O que seriam as pausas, né, diante desses processos de aceleramento? Levantar, tomar uma água, voltar, alongar, né? Então, isso pode amenizar um pouco a configuração do cansaço mental. O terceiro cansaço que a gente pode trazer é o emocional.
o cansaço emocional acaba se apresentando pela ansiedade, né, que é próprio de nós, seres humanos, algumas pessoas com mais estímulos, né, voltados à ansiedade do que outras, a irritabilidade, os comportamentos, né, perfeccionistas e autocobrança excessiva. Isso pode se apresentar, né, no cansaço emocional. É importante, diante do cansaço emocional, a gente tomar consciência sobre nós, sobre a nossa história, muitas vezes também pensar, quem sabe, né, de impor determinados limites, seja nas relações, seja também na vida profissional, na vida acadêmica, colocar alguns limites, porque não dizer alguns nãos, né? E aí é interessante também a gente pensar que o cansaço emocional, ele pode desencadear muitos outros processos de adoecimento. Então, atenção a esse tipo de cansaço. Bom, o quarto cansaço, que é que eu trago para vocês, é o chamado espiritual, que a espiritualidade, minha gente, ela é bem maior do que a religião. Então, a gente pensar sobre os nossos propósitos de vida. Quem aqui nunca se perguntou sobre quem sou eu, para onde vim e o que eu vim fazer aqui? Então, o cansaço espiritual acaba se apresentando como o afastamento daquilo que você acredita. Então, é interessante, né? Buscar momentos reservados a passeios, né, junto à natureza, a encontros, ter esse contato com essa criação, né, que é a natureza. A gente vê, por exemplo, aqui na cidade de Juazeiro, agora, né, nesse período da primavera, muitas caraibeiras aí florindo, e muitas vezes a gente não para nem para contemplar algo que acontece uma única vez por ano, né? E aí, outro cansaço que aqui eu trago é o chamado cansaço sensorial. O cansaço sensorial, minha gente, é a irritabilidade a sons, a cheiros, ao excesso de estímulos, né? E algumas pessoas, inclusive, fazem algumas pausas no uso de telas. Um exemplo, tem pessoas que ficam sábado e domingo sem ver telas, né? Isso para amenizar esse tipo de cansaço, o cansaço sensorial. Então, é importante, quem sabe, em algum momento do dia, realmente a gente se desapartar um pouco aí das telas, né? E respeitar também os seus campos sensoriais. E, por fim, eu trago o cansaço criativo, que é aquele cansaço da gente não conseguir produzir, não ter ideias, né? Não pensar sobre... Não conseguir pensar, não conseguir realmente criar. É como se a gente perdesse a empolgação. E aí que acontecem os chamados bloqueios criativos, né? Então, para esse cansaço, tem algo que é revolucionário que a gente pode fazer, que é nada, fazer nada. Inclusive, a palavra negócio significa negar o ócio, ou seja, o negócio acaba dizendo para a gente que a gente precisa sempre estar produzindo, mas é importante também a gente tirar os momentos para não fazer nada. Existe também o cansaço social, que eu acabei não colocando aí, que é aquele momento que a gente não tem empolgação para alguns momentos de interações. Então, é importante também se respeitar um tempo qualitativo consigo mesmo e para conseguir, né, se refazer dessa exaustão que muitas vezes impede de colocar as ideias, a vida, os projetos para frente. Bom, falei do cansaço, agora eu vou falar do burnout, né? O burnout, minha gente, eu estava pesquisando, né, que no Brasil, isso são dados de 2022, no Brasil, 18% dos brasileiros são vítimas da síndrome de burnout,
sendo que a maioria da população afetada tem menos de 30 anos. Imagino que aqui a gente esteja com um público com menos de 30 anos, né? Então, veja só que é um público que acaba se apresentando nos índices, né, dessas pesquisas, sendo vítimas da síndrome de burnout pelo excesso, em especial, de atividades, né? E um estudo internacional também revelou que o Brasil, olha só como é preocupante ainda, né? O Brasil ocupa o segundo lugar em números de casos diagnosticados. Imagine outros que não são diagnosticados, né? Superado apenas pelo Japão, onde 70% da população é afetada pelo problema. Vejamos que nós somos um país subdesenvolvido, né? E a gente pode encontrar o burnout, minha gente, nas várias classes sociais. Não é somente, né, lá na classe alta ou na classe média, mas nos meios populares também a gente acaba encontrando várias pessoas que sinalizam, né, para o burnout. Mas o que seria mesmo o burnout, né? O burnout é um termo de origem inglesa que designa que deixou de funcionar. É como se fosse uma TV que ela estivesse funcionando e ela queimou por dentro. E a gente muitas vezes não sabe o motivo porque a TV ela pifou, né? Queimou. Então, o burnout é uma exaustão de energia. Então, pode-se dizer que é uma síndrome que vai se caracterizar por estresse, em especial os estresses ou laborais ou acadêmicos, ou até mesmo, né, os estresses voltados, né, aos contextos familiares, aos contextos sociais de maneira crônica. Então, o conceito de burnout surgiu ainda na década de 70, né, nos Estados Unidos, para tentar explicar o que estava acontecendo com um grande número de trabalhadores que precisavam se afastar do trabalho pela total exaustão. Então, o burnout, ele acomete aos profissionais das várias áreas, mas tem um detalhe, profissionais e estudantes das várias áreas, né? Tem um detalhe, tem uma relação de cuidado. Então, são as profissões ou atividades de pessoas que muito doam de si mesmo, inclusive voluntários, né, em áreas humanitárias, um exemplo. E então acaba se configurando que não, o burnout não acontece com pessoas com menos atividades, mas sim com pessoas voltadas ao cuidado, a exemplo de professores, médicos, enfermeiros, psicólogos, né? Assistentes sociais, policiais, bombeiros e várias outras profissões, estudantes, né, de pedagogia, estudantes de comunicação. Vários estudantes podem apresentar também algumas sinalizações em torno do burnout. Então, o burnout ele precisa ser entendido, minha gente, para a gente conseguir também enfrentar, né? É importante a gente também entender, é por isso que eu sempre falo, né? Para cada pessoa há uma situação diferente. Então, já acolhi várias pessoas com burnout e é importante a gente escutar, porque através da escuta a gente vai entender como é que aquela pessoa ela lida com as várias situações do seu cotidiano e os reais motivos que podem se apresentar, né, para que apareça essa sensação de exaustão profunda. E aí é importante a gente também pensar que a síndrome de burnout ela é uma questão de saúde pública, porque nós acabamos tendo muitas fragilidades, né? Nós temos fragilidades econômicas, sociais, vivenciamos situações de insegurança
Então, tudo isso pode, né, nos trazer que é uma questão de saúde pública, porque é importante a gente também ver, né, que a gente está se deteriorando na nossa vida profissional ou acadêmica, mas a gente precisa também reverter a partir de um processo de implicação de saúde física e saúde mental. É por isso que eu fico também sempre pensando assim, por que não em todas as instituições ter equipe multiprofissional que contribua em especial para a saúde mental, né? Então, é importante a gente também pensar que o burnout, por exemplo, em professores, afeta e interfere diretamente as suas atividades. Aquela professora ou professor que sinaliza para burnout acaba não tendo aquela motivação, o ânimo, né, de estar naquele espaço. E vai fazendo por uma sensação de obrigação, né? Acaba não tendo aquela motivação intrínseca que é do ser humano para poder realizar, pensar ou projetar, né, algumas ideias. Então, para os estudantes também, né, a chamada procrastinação em alguns estudantes não acontece somente por você deixar de realizar algumas atividades, mas por um processo também de um esgotamento, né? E é interessante a gente também pensar que o burnout ele acaba transitando numa lentidão do pensamento. Então, quando nós estamos exaustos, exauridos, acaba que a gente não consegue pensar direito, né? Acaba que a gente tem uma baixa autoestima, a gente não tem ânimo para sair para lugar nenhum, né? Uma incapacidade também de relaxar, porque nossa cabeça fica o tempo todo preocupada e se voltando a algumas outras coisas, né? E há uma tendência da gente sim se isolar. O burnout, muitas vezes, em alguns momentos, ele é confundido com a depressão. Sim, pode desencadear a depressão caso as pessoas não cuidem, né? Mas o burnout, ele acaba atravessando a dimensão da exaustão física mesmo. E aí é interessante a gente pensar, né, que vai se configurar a partir de 3 fases. A primeira fase, ela vai se dar, né, através da exaustão. Então, é a sensação de que nós estamos indo além dos nossos limites e nós não temos forças, né, físicas e emocionais para lidar com as diversas situações. Então, ocorre quando a pessoa ela começa a perceber que não possui mais condições nem energia diante das atividades, aquela determinada atividade que você precisa ter, não é, para você conseguir ir até o final. Algumas causas, né, segundo o que a gente lê e também o que a gente percebe, é a sobrecarga de atividades. Minha gente, a sobrecarga de atividades é algo muito sério que a gente precisa, né, reverter. E também, em algumas instituições, a exaustão também vai acontecer pelos conflitos pessoais. Então, os conflitos entre colegas acabam também desencadeando essa questão da exaustão, né? A exaustão que vai aparecer nessa dimensão física e emocional, até porque nós somos um ser integrado. A segunda característica que a gente pode aqui trazer, né, da síndrome de burnout é a chamada despersonalização, que seria a reação negativa diante das dificuldades, falta de interesse também pelas atividades laborais ou total despreocupação com os resultados. A gente acaba percebendo que a despersonalização é aquele momento que a gente desaparta do nosso ser, da nossa essência, de quem realmente somos. Acaba que a gente não consegue mais se reconhecer,
né? A partir de nós mesmos. Essa despersonalização é meio que uma mudança de humor. Podemos perceber isso, né? Se apresentando muitas vezes como a irritabilidade excessiva. E, por fim, a gente também pode trazer como uma das características principais a chamada redução da realização pessoal, que seria a sensação de incompetência, de pouco reconhecimento e baixa produtividade. Isso acaba acontecendo numa sensação de insatisfação que nós temos, né? E acaba que a gente não consegue executar determinadas atividades por esses sentimentos de incompetência que vão aparecendo e baixa autoestima. A gente acaba também pensando, né, que a síndrome de burnout, ela acaba se revelando nas reais necessidades que a gente precisa retomar quanto à nossa velocidade de tempo. Como eu falei no início, estava falando no início, na metade, né, estamos sofrendo de tempo. É importante, né, a gente sempre pensar, né, sobre a gente, sobre quem somos. Claro que, como diz o velho ditado, né, cada um sabe onde o sapato aperta, cada um sabe onde você pode, né, amenizar a sua vida, o seu tempo, a sua produtividade. Claro que a gente não precisa tirar tudo, mas um aviso que eu dou para todos vocês, minha gente, de uma pessoa também que sobreviveu ao burnout, né? Que eu já vivenciei, por isso é que eu acho que tem tanto sentido trazer aqui para vocês essa discussão, que é se você não parar pelo amor, você vai acabar parando pela dor, né? E isso acaba acontecendo na maioria das pessoas que enfrentam, né, o burnout, pelas várias situações, né? Seja de atividades laborais, quanto também as atividades pessoais. A exemplo de cuidadores. Então, as pessoas que são cuidadoras, né? Sejam de idosos ou até mesmo pessoas hospitalizadas, elas precisam se reconhecer nesse espaço de dizer que é oportuno ter momentos para si mesmo. Porque muitas vezes a gente fica de domingo a domingo, né? Com várias atividades e tudo, mas não tem um momento reservado para si mesmo. Então, é importante a gente reservar esse tempo, nem que seja para a gente conseguir espairecer, ter umas 2 horas por semana, né? Para si mesmo. Então, as diferenças entre o cansaço e o burnout, minha gente. A principal diferença entre o cansaço e o burnout é a questão da frequência. Enquanto o cansaço, por exemplo, a gente chega lá na sexta-feira à noite e a gente já está pensando no sábado, né? O que a gente vai fazer? Se vai lavar roupa ou se vai sair? Se a gente vai limpar a casa ou se a gente vai realizar alguma atividade acadêmica ou profissional, o que a gente vai fazer, né? Então, o cansaço tem essa questão da temporalidade. E os sábados ou domingos, né, para algumas pessoas, claro, que têm atividades, né, de segunda a sábado, atividades de trabalho profissionais de segunda a sábado, acaba que tem um dia de descanso. Então, é garantido isso em lei, que tem um dia de descanso. Mas, claro, isso é irreal, né? Porque no domingo a gente vai arrumar as coisas para iniciar a semana seguinte. Mas que tal a gente pensar, né, pelo menos um turno na semana que você possa dedicar-se ao descanso? E aí o cansaço acaba que você consegue reverter, minha gente. Então, você consegue reverter essa questão do cansaço. Então, a cada semana, a cada final de semana, você tenta reconfigurar, né, o cansaço, dando-se tempo, respeito, né, e sendo gentil consigo mesmo.
Já o burnout é diferente. Por quê? O burnout, ele vai começando devagar, né? E ele vai aumentando a intensidade. E aí, daqui a pouco, quando essa intensidade ela continua, não é só crescendo, o que vai acontecer é um total esgotamento. É comum eu ouvir, né, relatos de pessoas com burnout que desmaiou em alguns espaços públicos ou teve tonturas, alguns sintomas físicos que eu falo, né? E ainda se configura também outros sintomas emocionais, a exemplo de psicossomatizações. Então, há diversos tipos de psicossomatizações que acabam desencadeando essa questão dos excessos, né? Exemplo da alopécia, né? Vários outros tipos de psicossomatizações que é dizer assim, que o corpo ele já não está mais suportando e que eu preciso reverter e me tratar com carinho. Então, a principal diferença entre o cansaço e o burnout é a frequência e essa questão da temporalidade. Enquanto o cansaço eu consigo reverter com a atitude de descanso, né? O burnout, ele vai precisar de mais tempo para você conseguir, né, retomar essa sua existência, esse seu estar no mundo, de maneira a sentir-se, né, parte dele. Então, olha só o que eu volto a dizer, né? Olhem para vocês com gentileza, tratem-se com gentileza e respeito, porque uma hora dessas, né, pode acontecer de você parar, né, não por amor, mas pela dor. E aí existem, né, algumas estratégias de autocuidado, a gente tem estudado, colocado em prática, né, o autocuidado, entre parênteses, esse auto, entre parênteses, e cuidado. Inclusive, a gente tem aqui um livro, né, que eu escrevi com o professor Marcelo Ribeiro, que se chama Conversa sobre Autocuidado e Suas Dimensões. Logo mais está saindo também outras produções nossas, em que a gente traz para esse nosso espaço, esse nosso tempo, que é preciso a gente repensar, não é, os nossos hábitos. Inclusive, eu trago aqui, né, como ideia reduzir hábitos que aumentem o nível de estresse. Tem pessoas que decidem passar, por exemplo, durante todo o período de férias, sair de todos os grupos do WhatsApp. É um exemplo, né? Então, isso é uma estratégia que, né, você pode estar utilizando para reduzir hábitos que aumentam os níveis de estresse. Assim também como várias outras formas, porque como eu disse, minha gente, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa, na verdade, é um universo, né? Então, cada situação precisa ser vista de maneira muito subjetiva para conseguir alinhar essas estratégias de cuidado. Além disso, volto aí às ideias de atividades físicas. Claro, eu não gosto muito de academia, mas o que você gosta? Você gosta de fazer uma caminhada? Comece com 15 minutos por semana, né? Eu acho que eu gosto de dançar, então vai 30 minutos, ou até mesmo coloca um som em casa, né? E dança. É isso, a gente precisa cuidar também desse corpo que nós habitamos. É importante também o estabelecimento de limites na rotina, né? Se não deu para fazer hoje algumas atividades, tudo bem, tenta amanhã, né? Amanhã tenta se organizar e coloca aquela atividade que você não conseguiu fazer no dia anterior, né? Como a primeira do dia seguinte. Então, é importante a gente estabelecer limites nessa rotina, né? Até para a gente conseguir retomar, né, essa nossa rotina com energia, né? Com ânimo. É importante também a gente ver as atividades que favoreçam a criatividade. Onde eu morava, no Ceará, né?
as pessoas gostavam muito de fazer crochê, até hoje ainda fazem. Quando chegar à noite, a gente vê muitas pessoas sentadas nas calçadas, conversando e fazendo crochê, né? Então, deve ser interessante, pode até dar uma boa pesquisa, né, minha gente? Atividades que favoreçam a criatividade. Atividades manuais, mas eu não sei fazer nada manual, né? Mas você sabe cantar debaixo do chuveiro? Você sabe tocar algum instrumento? Não, gostaria de aprender uma coisa nova. Então, atividades que favoreçam a criatividade, né? Pode ajudar, né, essa retomada. Não esqueçam, minha gente, tenham momentos de lazer e momentos de descanso. É preciso a gente pensar na gente como se fosse aquela bateria, né? A metáfora da bateria que eu falei. Que chega um momento que a gente, né, quase está acabando a bateria. E aí esses momentos de lazer e descanso, seja visitar alguém, tomar um café, né, com as amigas. De vez em quando eu faço isso com as amigas, elas me convidam mais do que eu convido elas, né? Mas é interessante também viajar, né? Viajar nem que seja assim para uma comunidade próxima, rever as pessoas e, por fim, cuidar da saúde em suas várias dimensões. Cuidar da saúde em suas várias dimensões que eu trago aqui, a gente pensar sobre a questão da dimensão física, a dimensão emocional, né? E várias outras dimensões que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Olhar para a gente, né? Internamente também, no nosso físico, externamente. Tirar tempo, sim, para ir a alguns profissionais, a exemplo, né, de médicos, psicólogos, para a gente conseguir, né, ter uma vida muito mais leve e agradável, minha gente. Então, façam isso por vocês, por amor a cada um de vocês e por amor a todas as pessoas que estão ao redor de vocês. E quem sabe, né, as nossas instituições elas fiquem cada vez mais leves, né, e consigam favorecer. Eu trago essas dimensões do autocuidado, mas a nível institucional, né, os profissionais que estão nas várias instituições, os estudantes também, eu não tirei a responsabilidade dos estudantes, não. Vocês podem, sim, trabalhar em torno da criatividade, né? E aí, se a gente acaba não conseguindo por um caminho, por que não tentar por outro? Há diversas possibilidades e a gente pode trazer muito mais ânimo, né, alegria e cores diversas, né, às nossas instituições. Por onde a gente quer que esteja, a gente leva a nossa subjetividade. E por que não apresentar a nossa melhor versão, né? Autocuidado é regar o solo dos novos caminhos com as águas que brotam das próprias nascentes, derramando oceanos de gentilezas. E aí eu convido agora, gente, a prosear e convido aqui a essa parte agora da mediação, né, a nossa monitora Aline. Boa noite a todos. Como já foi falado, meu nome é Aline Laurindo. Eu sou voluntária do projeto Cuidando do Mestre. E como as meninas fizeram, eu vou me identificar. Estou usando minha camisa amarela do projeto Cuidando do Mestre. Uso óculos, tenho cabelo cacheado com mechas. E vou estar mediando essa questão do chat, das perguntas e dos comentários. A Vanessa diz que live maravilhosa. Joselita, o calor humano é tudo. Necessitamos dessa energia. A Isla Gonçalves pergunta: como repensar essa rotina de superprodução dentro da academia? Pois a mesma estimula essa correria por publicação, uma cobrança exacerbada de pessoas com a vida fora da mesma. Então, Isla, que bom te encontrar aqui, que bom, né, você poder estar participando aqui desse espaço.
como eu falei no início, né, a academia, ela acaba tendo também essa configuração que a sociedade do desempenho vai nos trazendo, de produtividade. É claro que na academia, dependendo de alguns pesquisadores, são excessivamente cobrados para cobrar, né? A questão do Lattes, por exemplo, na universidade. Nós temos como se fosse uma cobrança invisível e visível também, que é o Lattes. Mas eu sempre penso assim, que o Lattes, a nossa vida não cabe no Lattes, né? Por que não a gente poder ter uma produção saudável? O que seria uma produção saudável, minha gente? Seria uma produção que a gente se revele, que a gente olhe, né, para uma produção com sentido. Porque eu fico pensando que, às vezes, se a gente publicar 10 artigos e aqueles 10 artigos eles não trouxerem, né, contribuições sociais, que eu digo que outras pessoas leiam, coloquem isso, né, em voga, coloquem isso na vida, será se valeu a pena a correria, né? Mas se a gente, por exemplo, pegar e publicar um artigo por ano, será se esse artigo por ano que foi, né, ruminado, pensado, construído com muito zelo e atenção, ele não consegue se disseminar muito mais, né? Então é preciso a gente também repensar sobre essa questão da produção dentro da academia, mas é preciso a gente tomar consciência, né? Ver de maneira crítica os estudantes que acabam também acolhendo esse discurso. Eu também sou estudante, acolhi muito e acolho, né? No caso, recebo muito esse discurso de dizer assim, tem que produzir, tem que ter qualizar, tem que ter isso, né? Mas é preciso também a gente olhar para a gente, né? Eu preciso, até onde é que vai meu limite? Então é preciso também a gente olhar criticamente a quem de fato servimos. Olha só outra pergunta que eu devolvo para vocês. A quem de fato servimos com esse excesso de produtividade, né? Será se nós estamos servindo a quem de fato, né, pretendemos estar na atuação enquanto educadoras? Ou a gente está servindo a uma era da produtividade que é valorizado a quantidade e não a qualidade, né? Então, essa questão das cobranças é preciso também, Isla, e todo mundo está aqui nos acompanhando, ver como é que também é provocado na gente. Sempre também retomar a nós mesmos, né? E pensar nessa questão desse despertar da consciência. Eu, assim, quem está comigo e me acompanha e vivencia o cotidiano, sabe que também eu produzo, né? Eu produzo, gosto de produzir, mas eu sempre tento essa ideia da produção que eu considero saudável. Talvez para outra pessoa não seja, mas para mim né? Que eu considero saudável, de dizer assim, é melhor um artigo por ano do que 10 que não tenha sentido algum para mim, né? Então é sempre pensar também, olhar para a gente diante dessa sociedade louca aí de produtividade e de seres obedientes. Olha o que a gente também aprende com o Michel Foucault. Inclusive os professores, alguns professores, né, nas minhas graduações, que muito produziam, traziam a ideia da sociedade disciplinar, né, do Michel Foucault. A sociedade em que a gente acaba disciplinando as pessoas, formatando, né? E então é preciso a gente pensar como... Eu sempre gosto, né, do Paulo Freire. Do Paulo Freire, que diz assim, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Isso acaba transitando de que é preciso a gente também aprender outros saberes, né? Outros saberes de como viver, de como estar no mundo.
Eu vou trazer aqui o comentário da querida Antonilde, nossa professora do DCH3. Ela fala que quando há muita cobrança, vou pagando aos poucos. Vou pagando aos poucos o que é mais urgente, ou com a data de vencimento mais próxima do pagamento. Ela traz, né, várias questões aí na fala dela, desde cobrança mesmo financeira, quanto cobrança, né, a nível pessoal. Olha, minha gente, eu fico pensando que será se adianta a gente ficar preocupado primeiro nessa configuração, né, da metáfora mesmo. Então, pensar sobre as cobranças que nos chegam dos boletos que a gente precisa pagar, né? Sempre pensar assim, uma hora a gente vai pagar tudo, então vai dar tudo certo. Pensar no dia seguinte. Mas trazendo também os excessos de cobranças, né, da nossa vida diária, é importante a gente ter essa ideia da gente ir aos poucos, ver o nosso movimento, ver nosso tempo, né? Olhar assim o que seja mais urgente e a gente conseguir, né, dar passos para que uma hora dessa todas essas cobranças elas consigam realmente se reverter. Antonilde é nossa colaboradora também, né, no projeto Cuidando do Mestre, a professora Antoneide, e que a gente tem muito carinho e afeição por todas elas. O Juan Mesquita, Clara, pergunta, ele fala que todos os dias acorda desanimado. Você acha que qual seria esse tipo de cansaço? Então, Juan, como eu disse para todos vocês aqui na live, né? Precisa a gente conhecer a história da vida de cada um, né? Os processos subjetivos, o que vive, os processos também relacionais. Então, não é algo que eu chegue e diga assim, acaba você vivenciando um processo de cansaço dessa forma. É preciso a gente ver pessoa a pessoa. Então, olhe para você mesmo, Juan, veja, né, essas dificuldades que você talvez esteja tendo, né, e observe o que é que você precisa realinhar, o que é que você precisa reverter aí no passo a passo do dia a dia, tá certo? Como eu disse assim, eu falei 7 tipos, né, de cansaço, mas podem aparecer vários outros, são alguns que são os mais visíveis. Então, observe, né, como é que você está, as várias situações, né, que te trazem desconforto, angústia, para assim você conseguir, né, fazer uma leitura de si mesmo, né, e colocar no mundo. E se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Eu sempre digo assim que tem pessoas que têm medo, né, das várias terapias, em especial a psicoterapia, tem medo, mas a psicoterapia é também um espaço de reconhecer-se, né, de conseguir reverter muitos passos, de conseguir compreender, né, mais sobre os seus processos existenciais. Então, se não consegue fazer sozinho, busca ajuda profissional. A Kelly fala que essa é uma discussão necessária, parabeniza pela live. Henrique diz assim, professora, como sempre, muito clara e precisa ao expor os conceitos. Muito bom aprender sobre burnout. E ele continua, fazendo a pergunta, em caso de alunos que se identificaram, onde podemos procurar ou obter ajuda gratuita para os que não sabem? Então, obrigada por Kelly estar aqui, né? Henrique também. Henrique já foi aluno, né, de uma das disciplinas. Digo para você o seguinte: é um sonho a gente ter aqui na nossa UNEB um espaço, né, reservado aos estudantes, aos profissionais, com a equipe multiprofissional, né? Em especial psicólogo, claro, que eu vou puxar para minha sardinha, psicólogo, pedagogo,
pedagogo que possa, inclusive, contribuir nessa questão das dificuldades de aprendizagem que venham a aparecer. É um grande sonho. Vamos aí começar a dar passos. Enquanto isso não acontece, né? Aqui na nossa região, de maneira gratuita, nós temos o CEPSI, que é o centro, né, de psicologia que tem na Univasf, em Petrolina. Lá é feito triagens gratuitas e feito atendimentos, né, nas várias dimensões das suas necessidades. Então, é feita uma triagem inicial para poder encaminhar, né, os casos. E aí os estagiários em psicologia realizam atendimentos lá e dá muito certo. Eu mesmo fui estagiária lá e foi uma grande alegria, né, a gente ter tido várias experiências com um público diverso. Então, eu atendia desde estudantes, até mesmo pais, familiares. Então, lá você pode conseguir, né, obter essa ajuda gratuita. Além disso, tem também a Uninasal, FTC e várias outras instituições. Aqui na região nós temos o CAPES, temos os postos de saúde, né? Então, você pode buscar aí ajuda por essas várias instituições. Raquel Oliveira, professora, pergunta assim: de que forma a psicologia e a pedagogia pode contribuir para uma relação saudável entre professor e aluno em um contexto de violência escolar, como a que vivenciamos atualmente? Então, nós estamos em contextos, né, bem difíceis nos espaços educacionais. Eu sempre fico pensando na questão da relação família-escola, que precisa se estreitar. Além disso, também a questão dos apoios do território, né? Então, o cuidado intersetorial, desde a assistência social, saúde, educação, todas essas instituições, elas precisam estarem próximas para conseguir lidar e compreender esse fenômeno que é a violência escolar que estamos vivenciando atualmente. Os saberes da psicologia alinhados com a pedagogia contribui muito para que o professor ele se conheça, que ele saiba que algumas situações não dependem dele, né, ou dela, mas que é um cenário muito maior. Então, eu sempre fico pensando que o cuidado intersetorial pode ajudar muito, né, nessas várias problemáticas que apareçam no cenário escolar. A Isla fala novamente, agradece e diz que é sempre bom ter espaço como este para dialogar sobre a saúde mental. Aí a Emanuela, logo abaixo, dá uma dica: estava me sentindo muito esgotada com a vida acadêmica, então decidi me silenciar nos finais de semana. Ela silenciou todos os grupos de faculdade e disse que isso ajudou bastante. Isso é bom, isso eu agradeço. Manu, é interessante, né, essa estratégia que Manu trouxe. Para outras pessoas, talvez hajam outras estratégias, mas é preciso a gente buscar formas, né, de descansar. E o descanso aos momentos dedicados, né, ao trabalho, mas também aos momentos de se retomar, e Manu traz aí a ideia do silenciar os grupos do WhatsApp. Por que não a gente fazer isso, né? Finalizamos, lembrando que tem a lista de presença. E eu gostaria de agradecer a professora Clara, também a Samara, a Antonilde, que não apareceu, mas está por aí, por trás. A programação desse semestre, como já falo no Instagram, a gente vem sempre reforçando essa questão do Instagram, porque lá é onde a gente mostra o nosso dia a dia, todas as nossas atividades, tudo que vamos fazer a gente tenta estar postando. Então, quem puder estar seguindo, Cuidando do Mestre. E como a gente já tinha falado lá, esse semestre vem bem com muitas novidades.
Esse mês de setembro estamos falando sobre burnout, mês de outubro vamos falar sobre ansiedade. E a gente espera que tenha grandes resultados, que venha com grandes participações. Ainda estamos pensando na data, porque, de acordo com Clara, vem convidados. Então, desde já, a gente já sinaliza essa questão de estar seguindo no Instagram, de estar programando mesmo esse mês de outubro, que a gente vai estar postando conteúdo. E não é só o evento da live, a gente posta durante o mês inteiro conteúdos voltados, no caso de outubro, à ansiedade. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Foi bem participativa, cheia de perguntas. Obrigada a todos. Obrigada, né, a presença aí da professora Iva, né, quero agradecer aqui a Andréia, do NAC, a toda a TV UNEB, a professora Antonilde, que está aqui nos bastidores, contribuindo, mas especialmente aqui, Samara e Aline, que são monitoras aqui do projeto Cuidando do Mestre, e tem apostado aí nessa aventura, né, nas várias estratégias do cuidado. E nós estamos, né, tanto pelo Instagram quanto pelo mundo. Logo mais a gente vai estar realizando atividades, em especial aqui uma escola da Rede Municipal de Juazeiro, a Escola Judite Leal, né? Estaremos realizando algumas atividades lá voltadas ao cuidado às professoras. Agradeço imensamente a todo mundo que esteve aqui, a outros que ainda verão esta live, né? E estamos juntos, mas não se esqueçam, né? Se cuidem, tá bom?